Olá, eu sou o Babá Marcelo Oxuguian Faloeira e Camejia Jagumbadê e trago hoje no nosso canal Africanizando o nosso abure, o nosso irmão, o nosso amigo Babalaô Ogundadio. É isso? Exatamente, meu amigo Marcelo. Vem comigo! Aí. Aburu Aboyer, meu Motumbar, meu Colofé, meu Mucuyu, meu Aurê, meu Saravá, a minha bênção a todos. Hoje o nosso canal está tendo a satisfação muito grande de ter como convidado o nosso irmão, nosso Aburi Babalaô Ogundadi, né, que veio através da sua experiência nessa jornada aí ao sagrado, trazer algumas de suas experiências para nossos seguidores do nosso canal. Babá, logo de cara, obrigado, né? Que o Lodomare possa nos abençoar o dia de hoje. Obrigado por senhor ter aceito o convite, tá bom? É uma satisfação muito grande eu poder tê-lo aqui conosco, que para o senhor bem entender, a gente está começando hoje, dentro do nosso canal, a falar um pouco de Ifá. A gente veio falando de candomblé, já temos aí mais de 200 vídeos falando de candomblé, e hoje a gente vai começar uma nova jornada em nossa vida, falando de Ifá, de um Ifá como um tudo, né? Que Ifá é muito grande, então hoje a gente está com o senhor aí falando de Ifá da rama cubana, e aí tem outros amigos que vão vir também da rama cubana, da rama nigeriana, enfim. Fique à vontade, Africanizando é todo seu. Então, olá, meu nome é Leonardo Oliveira, eu sou babalaô do culto de Ifá afro-cubano, babalaô Ogundadi Falomã. Marcelão, muito obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui. Eu que agradeço, cara. Externar, falar um pouquinho, fazer aquele bate-papo sobre todas essas nuances que são pertinentes às religiões de matriz africana. É isso. Bom, como a gente chegou a conversar por telefone, eu também sou iniciado no culto brasileiro no candomblé, fui Macupocó, fui Catapocó do culto banto, hoje em dia me encontro como babalaô do culto de Fá Orumilá, pela perspectiva da tradição afro-cubana, obviamente, o que não quer dizer que não seja Ifá, tá? Como eu também lhe falei, meu amigo, eu tive outras experiências antes de chegar a adentrar o culto de Fá, propriamente dito, ainda como alheió, como alheio, e conheci Ifá a princípio, através, obviamente, de mídia, aquelas coisas todas, e a princípio eu tive uma percepção bem ruim de Ifá. A gente voltando alguns anos atrás, talvez em uns 10, 12 anos, vamos lembrar da febre dos grupos de WhatsApp que haviam, de candomblé, aquelas coisas todas. Uns eram formados por quem era bom, alguém é CAD, outros eram de iniciante, aquelas coisas todas. E a gente fez parte de, obviamente, de bastante projetos. Eu fiz parte de muitos grupos, inclusive eu tive grupo dessa época de WhatsApp, para poder se inserir dentro do contexto do santo. Foi uma época muito bacana, eu acho que a internet, o advento do WhatsApp... A tecnologia foi muito boa, né, para esse de contexto. Verdade. Ogum trabalhou bem, a gente conseguiu se aproximar muito, inclusive através de pesquisa, resgate antropológico, com coisas que vêm de África, coisas que vêm de Cuba e de outros locais do mundo, com relação à religião de forma geral, né, Marcelão? Só que aí eu me deparei com dois aos de tradição de Ifá, que eu prefiro não falar qual é a tradição, mas que se apresentavam a princípio como gatos, Marcelo. Vinha, te fazia um carinho, daqui a pouco te arranhava e escondia a unha dentro das patas. E eu comecei a ter uma visão muito ruim de Fá. Uma visão ao qual a gente queria ter, obviamente, a gente conhece outras pessoas que têm um trauma, que não têm uma percepção tão boa do que é a cultura de Fá Orumilá, que não quer nem saber de Fá, por conta de pessoas que têm postura ruim. E eu fui uma dessas pessoas, sabe, Marcelo? E eu vi babalorixás consagrados, por exemplo, que estavam nesse grupo, como o Babá Orlando Nunes, que era de Aganju, faleceu há pouco tempo agora, se não me engano, o barracão dele era em Belfort Roxo, falando com o pessoal
que ia jogar até o santo fora, porque ele queria descobrir o que era realidade e o que era de verdade. Obviamente aquilo foi um devaneio de um momento, ele foi com o orixá até o final, ele foi sacerdote de candomblé até o final, tendo uma vida muito bonita, brilhante dentro do candomblé, porque ele, de verdade, era uma pessoa muito culta dentro da prosperidade e da cultura do candomblé iorubá. Apesar de ter sido iniciado no candomblé fombé, no seu princípio, ele depois se iniciou para Ganju, enfim, e prosseguiu. Não é? E essas pessoas tripudiavam, faziam chacota, falavam no português claro mal da nossa cultura e nossa tradição, e eu ficava muito irritado com aquilo. E aí a baixaria comia solta, a gente xingava, mandava passear no bosque, Bem algum, né? aquelas coisas do tipo, né? Bem Eu lembro algum. que ainda tinha a Rosa, que hoje em dia é minha iniciada por mim, eu estava nesse grupo, que é Babá Odimês, que reside em Hortolândia, São Paulo, Babá Edu também, que é de São Paulo, um amigo querido, entre outras pessoas, a Shelly, que é minha esposa, fazia parte desse grupo, a PTB Obeate, entre outras pessoas. E eu fiquei com um ranço de Fá, Marcelo. Mas sabe aquele ranço de não querer ouvir falar? Só que como eu via que existia, de fato, uma vantagem por eles serem de tradição africana, no caso aí Alexandre Orixá, e na verdade ter um conhecimento diferenciado do que a gente tem, até mesmo com o domínio do Yorubá, aquela situação toda, eu falei assim, bom, eu acho que eu vou ter que me iniciar nesse tal de Fá, a princípio, para poder, como eu vou falar para você, aprender um pouquinho do que o inimigo sabe, para você poder contestá-lo. E o meu primeiro contato foi com um babalaô chamado Henrique Ofunkamalá. O cara fez, na verdade, conversei com ele, não abriu o olho para mim nem nada, mas minha esposa se consultou com ele, fez um bori, se eu não me engano, teve bom, mas foi uma coisa maravilhosa, os resultados foram imediatos, cara, muito bom babalaô, tá? Posteriormente, conheci o Babadário, nosso amigo, gente da melhor espécie, gente fina de Babadário tá para vir qualidade. também no nosso canal aí, Facoridê. Tá me devendo. Babadário e Faculdade, Mas ele rapaz, vai vir aqui, que é um cara maravilhoso. Também foi um presente que o Lodomar me deu. Tenho amizade daquele cara, viu? pensa num cara gente boa. E ele era um cara que nessa época também que estava inserido nesse contexto das brigas pela internet, que era o cara que se acalma, isso e aquilo, e foi me mostrando a perspectiva de Ifá, tanto do tradicional quanto do Ifá afro-cubano. Dentro do meu íntimo, assim, por eu ser uma pessoa muito candomblé, o chamado candomblecista ou candomblezeiro de verdade, ter sido criança de barracão, a minha zeladora de santo, a pessoa que me iniciou no candomblé era a minha avó, a minha mãe carnal é zeladora de Eu santo. gostaria, já te interrompendo, já a gente começar por esse princípio. Pela conversa que a gente teve, porra, tu já nasceu dentro da casa de macumba. Já nasci na casa de Eu macumba. queria que tu me contasse um pouco dessa passagem tua no candomblé, para depois a gente ir para Urubilaifá. Como é que foi essa... Tu nasceu dentro de uma casa de santo, vivenciou lá, fez suas obrigações, como é que foi? Eu acabei me iniciando pro orixá, até velho, com 28 anos, 20 e poucos anos de idade. 28 não, foi mais cedo, foi em 2007. Depois eu faço as contas direito. Foi um pouco até tarde para ser filho e tudo mais, mas aí tem aquela concepção, acredito eu, que ela não é certa nem errônea, mas se é bom para mim, tem que ser bom para os meus filhos, de esperar a criança ter idade para escolher o que vai Assim ser. eu fiz na minha família. Por isso eu me Assim eu iniciei fiz. um pouco tarde. Né? Mas eu fui aquela criança que corria descalço, que tinha meleca na cara, que comia o doce de Cosme e Damião, que atrapalhava correr no meio dos santos na macumba, numa casa de Angola. Depois minha avó tomou obrigação com a Eliane de Oxóssi, filha do Daniel de Oxalá, se não me engano, da Pavuna. Sim, E da rua Palas. são gente boa, gente de Seu excelente Daniel. qualidade, o pessoal saca muito de orixá. Bom, Conheço o Daniel. não tem como falar o contrário disso, e depois voltou para dentro da perspectiva de orientação própria. Minha mãe continua com isso até hoje, e fui muito bom servidor de orixá, viu? Falaram aí recentemente, falam na verdade recentemente, que os babalaôs de tradição afro-cubana ou de tradição nigeriana são ogãs frustrados que queriam ser zeladores de santo, e eu acho isso tão pecaminoso de se falar. A gente escuta falar determinadas coisas desse tipo, né? Eu acho isso muito pecaminoso de se falar, porque na realidade, quando a gente vai fazer dentro de uma visão antropológica, você vê a fundação da Casa Branca e tudo mais, o papel, inclusive, que o Babalaô administrava dentro de uma casa de santo, ele era muito parecido, até mesmo na década de 90, com a vinda de Rafael Zamora para o Brasil e essa disseminação toda de fato que nós vemos hoje em dia, era muito parecido com o que o Ogã faz de fato de verdade.
Por exemplo, em Cuba, os babalaús, muitos deles são jurados em Anhangalu e são tamboleiros, tocam tambor, cantam para o santo. Lá tem o costume de se fazer todo o sacrifício, como o Ogã, dentro da prosperidade do candomblé brasileiro, faz também, não tem problema nisso tudo, entendeu? Então eles falam que isso na grande realidade não foi. Eu servi muito bem o santo, sabe? O meu abuelo Marcelo falou aí, eu servi muito bem o santo, eu era aquele alguém que lavava, que E catava continua, né? folha. E E continua. hoje em dia eu moro dentro de um barracão de santo, porque minha mulher está em casa aberta. E continua cuidando do sagrado e de Orúmila. E ainda que eu quisesse me eximir, me excluir dessas funções, não tem como, porque minha rotina diária acaba sendo essa. Bom, para dentro da perspectiva da minha religião, da minha tradição, da nossa religião, mas da minha tradição, o babalaô ele fica vedado a muitas coisas, entendeu? Depois do becaquanado, a cerimônia que a gente tem para poder ganhar o cochilo, ou a faca, ou o obé, na nossa tradição a gente pode cortar. Então, aí a rotina que nós temos dentro lá de casa é inevitável eu, como babalaô, fugir dela. Obviamente, dentro da nossa cultura, Marcelo, o babalaô ele fica vedado a exercer determinadas coisas junto ao culto de orixá. Contudo, você vê antropologicamente, historicamente, fundação da Casa Branca aí, a vinda de Bambochê, entre outras coisas mais, a vinda de Rafael Zamora na década de 90 para cá, o babalaô ele sempre atuou de forma muito parecida com o que com o que os ogãs, com o que as pessoas que exercem o culto com sacrifício, com toque de tambor, essas coisas, fazem no Brasil. Talvez por isso as pessoas achem que os ogãs frustrados queiram se tornar babalaús. E existe uma coisa que a gente até estava conversando no bate-papo antes, tá? É que infelizmente para algumas pessoas, não são todas, a gente não vai generalizar, essa é a verdade, a pessoa que não entra em transe nem em possessão de orixá, ela é uma espécie de aleijado espiritual, e isso não tem nada a ver com nada. Inclusive, para ser iniciado na cultura de orixá, você não precisa nem sofrer de transe ou possessão. Isso aí pode acontecer ou não, e é o que menos importa, é o que de fato nem tem relevância. Uma pessoa iniciada em orixá, incorporando ou não, ela pode ser alabá, olorixá, babalorixá, ialorixá, pode ser babalaô, o que quer que seja. Isso aí, tá vendo, foi a partícula pela qual chegou aqui e eles se mantiveram sobre isso. O que eu vejo é o seguinte: candomblé, vocês estão falando aí de Ifá, não tem nada a ver com candomblé. Beleza, são culturas totalmente distintas. Mas bem como Na verdade, tem muito a ver. Bem como o senhor falou, tem muito a ver. Até porque, se a gente for falar do próprio Bobochê, hoje são uma das poucas famílias do candomblé que saca Odô em suas iniciações. Diga aqui de passagem que não é Odô os 16 meses, nós estamos falando dos 256. Então, se tem algumas famílias, sim, por conta desses babalaôs, de Ifá já está dentro dessa cultura. Mas o que eu fico um pouco assim, meio que chateado, não chateado, a palavra não é nem chateado, porque isso também não me importa tanto, mas da falta de interesse em as pessoas entenderem, em vez de falar que são coisas diferentes, como se nós estivéssemos querendo empregar uma filosofia de fato dentro do candomblé. Não. Tanto é que nós somos candomblecistas, sim, né? Pedimos respeito ao candomblecista, assim como o senhor bem falou, também tive alguns traumas, eu fiquei muito chateado, inclusive de falas, que por eles, algumas pessoas, o que foi feito não serviria de nada, e foi até quando eu falei que o Xuguinha tinha me dado esses anos todos, já tinha me dado até para outra vida. Então, se não serviria para mim, então não era digno de nem estar vivo. Mas é essa ideologia das pessoas acharem, né, que Ifá é modinha, que Ifá chegou agora, e que Ifá tu não pode agregar dentro da própria cultura do candomblé. Claro que você não vai acabar com dogmas, acabar com ritos e tradicionais que foi criado e temos que respeitar,
mas hoje eu acredito que com a tecnologia, com a abertura de campos para que a gente possa ter conhecimento, a gente aprender, né, e agregar para dentro da religião, eu acho uma coisa fundamental. O que você acha sobre isso? Você acha que, independente daquela fala, que nós precisamos ter uma boa cabeça para cultuar mais de uma cultura, que é o que todos os babalaos a gente tem esse costume de ouvir e de falar. Só ainda concorda que possamos ter outras? Concorda, eu sei que concorda, a pessoa cultua as duas, mas precisamos ter cabeça aberta em cultuar e não ter uma mistureba de ideologia, mas também podendo se agregar. O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que a fusão de orixá e de Ifá é perfeita. Ifá fala do destino e orixá resume por completo o que é a existência do ser humano. Mas para isso, primeiro a gente tem que observar umas coisas que são bem pontuais, Marcelo. Diz Ifá Babai Jobe, ou Yobe Mei, Babai Jobe, Babai Yobe, como falamos no cubano. Não se troca um amigo antigo por um amigo novo. Ponto. Então não precisa jogar Tranca-Rua, Maria Padilha, jogar a história fora, jogar os seus santos fora, seus ibás fora. Isso não existe. Nem porque você vai fazer Ifá, você vai deixar de incorporar. Existem muitas coisas que são criadas, são mitologias, são fatalmente mitos que vêm a prejudiciar demais a imagem da cultura de Farumilá para quando você vai fazer essa adesão junto ao pessoal do Candomblé, da Umbanda, da Jurema, do Batuque, o que quer que seja. A segunda, que eu vou falar aqui, é o Saroço. Dentro da nossa cultura, o Saroço fala assim, borracha ela não apaga passado. Então a borracha ela não vai apagar a sua história. As consagrações que você teve, quem você foi, o nível de importância, se você era bom ou mau filho, quem você foi para a sociedade de orixá do Candomblé de forma geral. Você observando essas coisas, você tem como conviver perfeitamente uma religião com a outra, às vezes sem ter a cabeça muito boa. Você, às vezes, se tiver capacidade cognitiva tão boa ou coisas do gênero, você, lógico, vai fazer evoluir, coisas do gênero e tudo mais, mas tem como você, com os conselhos dados por Ifá Orumilá, que se remetem muito mais ao ebó comportamental, à mudança de postura, do que a medicina de forma geral. Você vai vivenciar, inclusive, o próprio Candomblé, a Umbanda, a Jurema, a Igreja Católica, o Budismo, com uma forma muito mais completa, mais prazerosa. Vai ser uma coisa absorvida de uma forma melhor. O Ifá, ele vem para fazer aquela síntese da vitamina D sendo ativada pela luz do sol. O Ifá, ele vem para complementar principalmente as religiões africanas, porque ele vem trazendo o sentido do destino para o que vai vir a acontecer. Eu, quando saí em direção a Ifá, continuando a história que eu estava falando no começo, Marcelo, foi para poder defender o Candomblé com raiva de Ifá. Mas para você, para atacar o inimigo, você precisa saber quais são suas fraquezas. Só que aí, eu quase fui para a família do Babadário, tá? Só para poder alertar, pô, gente foi, porra, gente finíssima. Eu pretendo conhecer o Olu dele e essas coisas. Gente da melhor qualidade, tá? E eu preferi vir para o Ifá afro-cubano, porque enxerguei no Ifá afro-cubano uma diáspora. Uma história muito parecida com a brasileira. Se desenvolveram ao mesmo tempo, a santeria, o Lucomi, o Oxalucomi, com o Candomblé. Então tem histórias parecidas, a resistência, os negros, aquelas coisas. Então, dentro do que eu imagino, do que eu penso, o encaixe com o que a gente tem hoje, atualmente ele é mais fácil por ter uma história parecida, o que não quer dizer que o Ifá tradicional não seja bom, porque Ifá é Ifá. Sim. Então, por isso eu optei em vir para o Ifá tradicional cubano, porque já é um Ifá tradicional. O Ifá crioulo, já vim para o nosso Ifá. E hoje em dia eu tenho o posto, o cargo de babalaô. Eu trabalho, tenho babalaôs iniciados, já iniciei outros babalaôs, uns seguem seus caminhos, outros estão comigo. Iniciei aí por volta de 200 a 300 afiliados, já não tenho mais a conta, que dentro da nossa cultura, por conta
dessa parte da cultura cubana também, a gente não chama de filho, chama de Afilhado. afilhados. É uma coisa cultural, coisa local. Mas, na verdade, são filhos. Então, tem de 200 a 300 homónimos, coisas do gênero, ao longo desse histórico todo de tempo que eu tenho dentro da cultura de Fá Orumilá. E eu me apaixonei, Marcelo. Me apaixonei de uma forma que eu não tenho como te mencionar, porque Ifá ele consegue me surpreender diariamente a cada consulta, a cada guerra, a cada briga que nós, babalaús, você como Ifaloí, como Alabá, como sacerdote, outras pessoas como sacerdote, a gente tem diariamente com os ajoguns, com Aro, com Iku, com Arajé. Quando a gente vê uma pessoa tirar o pé de dentro da cova e transformar a sua vida através da nossa rogação, porque a gente não faz nada, Marcelo. Hoje o senhor viu, né, o exemplo da história que eu te falei? Pois é, uma senhora que veio aqui que estava com uma doença terrível, Cara, CA. isso não tem como. Você primeiro, não é não acreditar. É melhor que dinheiro, né? Não é não acreditar. Que eu crer, isso aí vai de quem quiser. Mas conviver, né? Conviver. E falando um pouco de Ifá, o senhor tem essa visão de Ifá realmente como uma energia pessoal? Ifá, na priori, ele vem realmente para te mudar, te fazer melhor, te corrigir, te trazer direcionamento? Eu vou tentar, a princípio, fazer uma síntese do que eu penso, que eu acho sobre Fá. Porque isso não é dentro do campo de especulação, não, pelo que eu vivencio de Fá. E Fá, primeiro de tudo, é a vontade de Olodumare. Só que a vontade de Olodumare que ela está fragmentada em contos e versos, refrões, o que quer que seja, por 256 odus que se perfazem entre si, e através da profecia se está irei, ou sobo, qual irei, qual o sobo, chega ao que nós vivemos, a existência humana. Então, Ifá, ele sempre no primeiro momento, principalmente para dentro da ótica da minha cultura religiosa, ele vem para nos modificar, para dizer o que nos vai ser bom, o que nos vai ser ruim, como nós vamos obter sucesso, como a gente vai fugir do infortúnio, da morte precoce, dos dramas da vida. Óbvio que se fosse 100% de melhora, de exatidão de tudo, a África era para ser o continente mais rico do planeta. Sim. Os times baianos tinham que ser todos eles campeões, as escolas de samba tinham que empatar todas elas e nós não seríamos pouco abastados, a gente estava cheio da grana, né, Marcelo? Sim, sim. Estava cheio da grana. Isso é uma visão que o senhor colocou muito boa, que ainda se tem pessoas que procuram adentrar, não só, estou falando até pelo candomblé e outras, até na cultura de Fá, pensando em favorecimentos próprios. E que, óbvio, que se a gente está fazer jus, né? É uma história que eu sempre falo que o Ogum, ele ara o caminho, ele te dá as ferramentas, ele até te dá o material. Pô, mas alguém tem que fazer a obra, né, pai? Então, primeiro eu acredito muito naquilo que Orumila me mostra. Né? Eu acredito muito no Odu que eu escolhi no Orum. Eu acredito muito nisso. E também acredito que o que é a prosperidade ou a riqueza que eu acho que está no meu Odu. Talvez eu não esteja achando uma riqueza de uma outra forma que o Orumila criou para a minha vida. Eu vejo que tem muita gente hoje que se preocupa muito em finanças, em dinheiro, e eu querer ser muito rico, e no final ele é um rico, sem uma mulher, sem filhos, sem amigos, sem nada. O conceito de riqueza ele pode diferir muito de uma pessoa para outra. A gente pode ver o próprio caso do Steve Jobs aí. O cara era, porra, mega milionário. Bilionário, na verdade, Steve Jobs faleceu de câncer. Novo. E o dinheiro não paga não nada. Comprou a vida. Ele não teve nem tempo de usufruir completamente de tudo que ele fez, que ele ganhou. Então aí o Ire-Ajé, né? Ire-Omó, Ire-Ariku, Ire-Shegun, Ire-Ajé, Ire-Ayá, Ire-Oku. O próprio Aurê, né? Que não adianta então, você
procurar a sorte se ela não tiver no teu caminho. Iria lá, os ireis, as pessoas fazem uma concepção, traçam uma analogia de que a pessoa iniciou e fala tem que ter dinheiro. Iniciou no orixá, precisa ter dinheiro. Obviamente que ninguém vai romantizar a pobreza, porque o orixá não romantiza a pobreza. A gente romantiza o bem-estar. A gente romantiza em ter uma boa casa, ter uma boa família. A gente persegue esses ireis. Uma quantidade boa de dinheiro para você viver sem aperto. Sim, sim. Porque os apertos vão acontecer, porque já dizem faltura meja, que é um cativeiro. Se está falando que é um cativeiro, quer falar que nós somos almas sequestradas, presas aqui. Está em um processo de aprendizado ao qual nós devemos passar pelos ossobos também. E esse é um dos papéis de Helenini, que é justamente fazer com que a gente passe por perrengues junto aos alguns essas coisas. Até porque ele está diariamente conosco. Faz parte da existência humana. Faz parte da existência. Nós não temos para onde fugir disso. E antigamente, obviamente, que é oferta de demanda e procura. Existiam poucos babalaôs no Brasil, na década de 90, por exemplo, e depois ali de Ogeladê, Martiniana, essas coisas todas, não foi tão disseminado o babalaô. Acredito eu, sabe, Marcelo, que Cuba, por ter recebido os negros que já eram babalaôs, se encontraram porque, demograficamente, Cuba é uma ilha. Então as pessoas estão mais aglutinadas por metro quadrado. A densidade demográfica ela é muito maior do que a gente no Brasil, porque o Brasil é um país de dimensão continental. Então, para você poder ter suporte de iniciar outros babalaôs, você precisa ter uma ebé, uma tradição. Você precisa estar junto com outros aôs e ter alguns recursos, como o Ibaúdo, que chegou posteriormente lá em Cuba, tá? Para você poder iniciar outras pessoas, senão você não tem como, você fica aquém de poder disseminar a religião da cultura de Fá. Aqui no Brasil, a gente voltou a ter isso muito forte na década de 90 com a chegada de Rafael Zamora Dias e parece que na década de 80 também, com alguns africanos que vieram para as faculdades do Rio de Janeiro e começaram a propagar essa parte mais do ECOBILI, do RTY, enfim, dessas coisas todas aqui no Rio de Janeiro. E muitos deles eram muçulmanos, não queria nem saber de fé africana não, tá? E aí começou a estafa, né? E aí começou a estafa, que vem de tudo quanto é povo do mundo. Não é só o brasileiro que é malandro, não. O africano é malandro, o cubano é malandro, todos nós. Isso aí é o defeito humano. Sim. E isso é de pessoa para pessoa. Então a gente não pode falar que o Ifá daqui não presta por isso, o Ifá de lá não presta por isso, porque isso está muito mais ligado ao indivíduo e seu ori do que a cultura religiosa. Diga que de passagem são em todas as religiões, e pelo outro lado, o senhor falou agora a palavra-chave. Está dependendo do ori de cada um. E aí, dependendo do ori de cada um, ele pode ser um mau caráter, ele pode ser um mau sacerdote, ele pode ser um mau pai, ele pode ser um mau padrinho. E aí é problema dele, né? Infelizmente, a gente ainda se encontra num parâmetro hoje de, depois que a gente vai ouvindo falar algumas coisas sobre cada um mexe com a panela do seu jeito, a gente começa a notar que a gente precisa até respeitar o outro da forma que ele é. Beni. Só que não é bem assim. A gente precisa respeitar, a gente precisa passar o conhecimento sobre a litúrgica realmente de que é Ifá, do que é Orúmila, para que as pessoas possam entender que não é da forma que talvez eles vejam com olhos baseados em falácias que a palavra de pessoas para rico, de pessoas que ainda usam esse argumento ou esse poder de manipular, esse poder de falar que a sua verdade é absoluta e de enganar as pessoas, né? Então, eu particularmente, eu vejo, dentro dessa visão, que a gente precisa ter uma cabeça aberta assim. Diga que de passagem, que eu também tenho uma outra fala, eu vou já deixar essa pergunta para o senhor em relação a candomblé é para todos e Ifá é para todos. Eu tenho uma visão, eu acho que mesmo dependendo de qualquer circunstância, precisamos ter uma cabeça boa, ponto. Mas que Ifá
tratando-se de uma energia que era para o meu bem interior, o meu eu pessoal. Então a gente pode agregar que, por ser de uma religião mais próxima de matriz africana, automaticamente que a raiz de matriz africana está mais próxima ao culto de Ifá. Mas sabemos nós que temos vários outros sacerdotes, vários outros adeptos de várias outras religiões que são iniciados no culto de Ifá. E o que você acha sobre isso? Eu acho que é muito bom. O que acontece é que a gente estava até falando no começo. Você não pode mexer demais na panela porque a coisa vai desandar. Por exemplo, o Candomblé ele tem uma organização social perfeita. Dentro da minha visão é perfeito. Porque tem lugar para o Abian, tem lugar para as pessoas que têm seus 3 anos, seus 7 anos, seus orgães, suas equetes, tem os cargos que são distribuídos. Ele é perfeito. E, obviamente, que cada local do Candomblé, cada localidade, cada raiz, ela tem uma fonte de se nutrir. Por exemplo, o Fão provavelmente é Kiti e outras coisas mais. Tem muita parte do Candomblé que vem de Oió, o Candomblé Banto, uns devem vir do Congo, outros devem vir de Angola, provavelmente de ter influência de Cambinda e tudo mais. Obviamente que o Candomblé ele também é heterogêneo, ele não está uniforme. E por não estar O senhor uniforme, falou isso num outro encontro que nós tivemos, eu acho bem interessante ainda de alguns sacerdotes não entender isso como heterogêneo. Por quê? Se a gente fala de Nigéria, falamos da África, que a gente vê várias situações falando da mesma cultura, porém de falas diferentes. É a mesma cultura, mas é igual aqui no Brasil. Sim. A Bure é igual ao que temos no Brasil. Essa é a verdade. A gente tem, vamos reduzir isso, botando uma forma mais prática para as pessoas entenderem melhor. Tem Angola, Fão, Quito e Jeje. Vamos botar assim os 4 principais. Beleza? Na Goiabá tem outros, a gente sabe que tem outras tradições. Tem o próprio Batuque. Uma é diferente da outra, correto? Um cultura de orixá, outro em Kiss, outro Vodum. Isso aí todo mundo sabe, isso aí, a história está ficando até chata e repetitiva. Pô, legal, beleza. Dentro do culto de Angola, de uma casa, por exemplo, Tumbajussara para o Tombenci, para o Cupaponsaba, para o Batifolha, para o Gormeia, para o Paquetãs, você vai encontrar diferenças cítricas e cíclicas. Porém, Banto. Porém, de uma mesma região. Mas, por exemplo, vamos falar do roncó, para ficar uma coisa uniforme. A pessoa que sabe bem o roncó daqui não quer dizer que vai saber bem o roncó de lá. Não existe. Dentro da religião iorubá, a mesma coisa. Temos aí o Bolselaketu, tem aí o Fon, temos aí, vamos colocar aí o Poganju, o Pofonjá, o Acaso-Xumari. Tem diferenças que são gantuais, que são peculiares. A hora da cantiga, aqui essa cantiga usa para tirar o santo pro salão. Não, mas aqui é reza. Sim. Não, mas na minha casa é para recolher o santo. E não quer dizer o que você sabe do roncó daqui, tu vai saber do roncó de lá. O jeje com ontologia, com bogum, com o que quer que com o pozerrei, com o podabá. Se na sala já se há diferença, imagina dentro do roncó, dentro do rondeme. O culto africano é heterogêneo. E é muito grande. E né, na cara? África, fala assim, que o Ifá cubano é mistura. Na África, o que é? Depois, aí, a gente vindo pela parte ali do que se sabe de antropologia, da viagem de Seitilu, da viagem de Orudua, porque existem dissidências aí com anos, tá? Orudua aí dizem que chegou de 1100 a 1200, tem gente que fala que chegou um pouco antes, conquistou ali, se eu não me engano, dos Ibos, tá? Ele veio com o povo hebraico, conquistou dos Ibos ali, Leifé, aquelas coisas todas. E depois aí Seitilu, que é ladeirão, era Orudua Karnal, viveu. E Seitilu, que era a princípio considerado aí a encarnação de Orumilá, que era cego, tinha problema de visão, dizem que tinha problema nos ossos e coisas do gênero, dizem que ele era Nupi, que era Tapá. E foi expulso por uma tribo muçulmana. Os muçulmanos já estavam tocando terror no planeta. Já estava. Né? Foi expulso, porque eles não gostavam de magia. E foram expulsos dos muçulmanos, tudo bem. De lá eles vieram, veio para cá, passou ali, primeiramente, como é que é o nome do lugar? Pelo Benin, cidade de Owo, acho que é Owo o nome, uma outra cidade do Benin, para chegar em Leifé.
E ali ele foi o grande responsável pela religião local. Mas Orúmila, nessa época, adivinhava com pedras. Até falando a respeito dos que 3 olhos, 2 olhos, sim. 4 olhos, 5 olhos. Orúmila, como Seitilu, ele adivinhava com 16 pedras e era cego. E veio para cá, para o Benin, depois posteriormente para Ilha Ifé, revolucionou a tradição de Fá. Dali que saiu a criação das outras tribos, 12, 13 tribos, eu não sei quantas são, saíram dali, Oranian criando ali, no caso, Oió, entre outras coisas, aí veio a dinastia de Oió e outras coisas mais, e Ifá também se disseminou. Mas para cada local desse que foi criado tribo Yorubá, que Ifá também se disseminou e não chegou a todos os lugares, porque existe tanto em Cuba quanto na própria África, da Nigéria, locais onde não é aceito Ifá. Não cultuam Ifá. Não cultuam Ifá. Então, tem que fazer Ifá primeiro. Essa história aí depende do local, da área e qual a consideração que Ifá tem como religião. Ponto. Oió já existe uma problemáticazinha. Sim. E Leifé também, o Batalá que é o segundo de Olodumare. Enfim, existem incidências. Oloco é homem ou é mulher, isso depende do local da cidade. Então, da mesma forma... O Molu, né? O Molu, Nanã. Pois então... Né? Isso aí varia também Aqui, se eu ver, aqui no Brasil, cara. No Brasil, a gente vê uma diferença de cultura não muito só, grande, não acentuada. só, não só gastronômica, falando de fonoaudióloga, cultural, com dialetos. Justamente. Eu não estou falando nem na parte ainda espiritual. E se for falar de espiritual, aí mais ainda, porque também é assim. Também é assim. Eu só acho que ainda se falta para algumas pessoas, a gente, em vez de estar apontando, que se adentre, que tenta entender. Foi o que eu falei, a gente não precisa levar aquele culto para a nossa vida, mas temos que respeitar. A gente precisa respeitar e precisa até entender. Quer ver uma coisa que o senhor, automaticamente eu vou falar para o senhor e talvez o senhor não saiba? O senhor já ouviu falar no Caçange? Caçange é uma tradição de Angola. Significa que a galinha pequena, já é uma tradição de Angola. Cara, eu não sabia. Eu entrevistei meu Macuiupo, o seu Sérgio. Cozândio. 50 anos de iniciado. Eu acho que aqui no Brasil, acho que a única família de Caçange é dele. Porque Caçange ficou... Caçange, se eu não me engano, era porque pelo jeito de dançar que parecia muito com o movimento que a galinha faz ciscando. Sim, é da galinha da Angola, se eu não me engano, que é... Mas é uma tradição bem antiga de Angola que você quase não vê mais. Bem antiga. E aí, se tem grande diferença, como o senhor mesmo falou sobre uma coisa... Então, a gente precisa entender que são religiões, podemos falar assim, diferenciadas. Eu volto também a... Não sei se eu peco em falar isso, que é uma situação bem pertinente à nossa vida pessoal. Óbvio que quando a gente começa a entender que nós escolhemos o nosso destino, vamos falar assim para todos entenderem, escolhemos o nosso destino, viemos para cá, já com o nosso orixá Ori, ou nossa divindade Ori, onde já se tem ali alguns orixás, inclusive tutores e outros orixás, que por necessidade ou não, eles podem ser iniciados ou só cultuado para que nós possamos não se desviar daquilo que nós escolhemos. Então daí a gente já começa a entender que os orixás dentro da nossa cultura, eles já estão bem próximos, já está bem íntimo, porque Orúmila, ele está ali para nos orientar, etc e tal, mas se já falando dessa visão, não precisaria dos orixás? E se ele mesmo coloca que para situação tal ou outra, dependendo daquilo que eu estou me portando aqui na Terra, eu possa ter o auxílio daquele orixá ou de um outro para eu ter um direcionamento, então eu não posso falar que não segrega, não posso falar que são coisas... O Orúmila toda hora manda a gente trabalhar com orixá. Sim, entendeu? Então, eu acho que independente de ser situações que ainda
se tem algumas ideologias que não são verdadeiras, que falam sobre Ifá e que falam sobre Candomblé, assim como o sacerdote do Ifá falando de Candomblé, sem muito respeito. E assim também como alguns babalorixás, que eu também concordo sobre ele defender aquela filosofia que ele tem, né? Sobre não misturar, sobre tal, mas eles não podem falar que não são ligados à parte de destino e orixá. É só tu ver o Bori, por exemplo, da cultura Yorubá. Qual é o Bori da cultura Yorubá que não fala em Orumilá? Sim, Não tem como. Até na Jurema, para você abrir certas rezas, fala de Orumilá, tá? Fiquei sabendo disso sim. O senhor recentemente. sabe que essa semana eu tive uma conversa com uma senhora que ela falou assim, não para mim, ela falou para alguém, eu estava e eu acabei me intervindo na conversa porque a menina estava explicando a ela e a pessoa não estava entendendo. Aí eu fui com um pouco mais de calma explicar para que ela fizesse entendimento. Fui no Bori na casa do meu amigo essa semana. Esse negócio de Ifá, cara, virou modinha mesmo. Ah, o que que foi? Ah, misturando Ifá com candomblé. Mas o quê? Ah, cantou lá um negócio. Orumilá de Anã. Eu falei, peraí. Eu sou de 91. Em 85 eu já ouvia isso? Então não é modinha. Orumilá é Orumilá. Sempre foi Orumilá. E sempre teve dentro das nossas rezas, principalmente para Ori dentro do Candomblé. Sim, Porque o Ori tá ligado ao destino. justamente. E falando sobre isso, quando eu falo em agregar, não misturar, uma coisa que eu trouxe para a minha vida e eu queria saber o que que isso acha sobre o próprio Bori, né? Não apontando os erros e defeitos, porque foi o que eu bem falei para o senhor, que o Shogun é muito bom na minha vida, não admitiria nenhum sacerdote ou babalaô falar que eu deveria de jogar o Shogun fora, Deus me livre. porque ele foi, e sempre será importante na minha vida. Mas quando a gente tem uma visão que Ori também é tão importante quanto o Xuguian, quanto o Ogum, quanto Muito. qualquer outra divindade. Ou por que eu não cultuar ele de uma forma melhor para o nosso bem-estar? Nosso bem-estar. Não estou falando de candomblé. Estou falando no nosso bem-estar. Então, quando eu falo para o senhor que eu respeito que a pessoa inicia no candomblé e toma Bori daqui a um ano, eu respeito, não quer dizer que eu tenho que concordar na minha filosofia de hoje, né? Ah, mas tu tá misturando? Não, eu tô cultuando Ori, não tô mexendo na estrutura do meu candomblé, tô cultuando Ori. Então, uma vez que eu posso cultuar, alimentar o meu Ori dentro de uma forma, como é que eu posso explicar? Não eu esperar tá Ibi, não eu esperar eu estar com problema, né? De uma forma de Fazendo a manutenção. precaução ou de não é paliativo. Fazendo a manutenção, de fato. É a manutenção, e tem outro nomezinho que eu costumo até de falar, que é a profilaxia. Até porque se hoje eu estou irê, babá, eu tenho que me manter nesse irê, então eu preciso consultar o meu ori, babá, eu estou irê, não estou, mas eu para me manter, eu preciso fazer ebó, eu não posso perder esse irê, eu não posso deixar a fissura para ele nem vir perturbar meu bagulho, pai. Então, o que o senhor acha? O senhor acha que isso aí
é uma filosofia que você pode agregar? O senhor levou isso para o seu candomblé? Bom, vamos lá. Eu vou só acabar de ressaltar a coisa que eu estava falando antes, porque senão vai perder o sentido na hora que aparecer na exibição, vai acabar no tempo. Então, só para terminar aquela parte falando que, como no Brasil, a África também não é homogênea, heterogênea, não adianta. Sim. Porque de cultura de Badã, para Oió, para Lagos, para Ijexá, para Ilobu, para Oderemu, para Ilha-Ifé, vai ser modificação da mesma forma que o João Cosme do Candomblé que a gente estava falando, sim. Vão ter seus trejeitos e atuações diferentes, com rezas específicas, com forma de cultuar o orixá diferente, ainda que seja o mesmo orixá, isso dentro da própria Nigéria. Então, o brasileiro não tem, nenhum de nós devemos ter a síndrome do vira-lata, achar que vamos encontrar mágica no que tem na África ou Cuba, e aqui a gente não tem nada, porque a gente tem um legado muito grande, forte e bonito. Com relação a essa parte do Ori, bom, eu tenho muitos afiliados que eles são sacerdotes de orixá, de vodum e de inquice, de forma geral, tá? Bastante afiliados. A gente procura, é uma das filosofias que a gente procura empregar para que eles tragam para a própria vida, porque realmente existem pessoas que dentro de uma dogmática, e isso está ligado a dogma, Sim. só vão fazer o boi na pessoa de obrigação em obrigação e olhe lá. Então o que a gente fala é o seguinte, a pessoa precisa tomar bori quando o bori quer comer, quando o bori precisa de cuidado, para fortalecer o bori, talvez muitas vezes, e não só isso. Às vezes é uma música boa, às vezes é um estudo, às vezes... Porque o Onixé, o Ori, ele se alimenta de muitas coisas e muitas energias que não somente cerimonialmente falando. Não tá? só vive de Adimun e Não só Jambale de Adimun e e tal. Jambale. Eu fiz, no nosso canal a gente tem um documento que eu venho falando disso, né? Olha que bacana. Formas de bori e falando que o nosso orelho não depende somente de macumbaria. Eu gosto de falar bem assim para as pessoas bem entenderem. Para ficar bem africanizando. Macumbaria, até porque não adianta eu estar lá fazendo macumbaria e não ter caráter, né? Não estar... Que é um desequilíbrio do próprio Ori. Dentro do meu sagrado, de acordo com aquilo que realmente eu deveria, da forma que eu deveria, com os pensamentos que eu deveria e não me preocupar com coisas que eu acho que deveria de ser e que não é bem assim. E aí eu falei sobre isso, que é bons pensamentos é ebori, boas atitudes é ebori. Eu entendo, Babaca, se eu falo assim, o Babalô tem que ir para a casa do chapéu, o meu Ori vai achar que o Casa do Chapéu é bom, ele vai me trazer a Casa do Chapéu também. O Ori não nos sabota de acordo com aquilo que a gente pensa e imagina, fala. Então eu, como psicoterapeuta, eu costumo dizer que a PNL, ela fortalece muito o nosso Ori, é a programação neurolinguística. E sobre o Ofó, a gente também sabe que o Ofó tem um poder e uma força que muitas das vezes a gente não sabe qual é. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, que isso também alimenta, é um bori. Eu vou até te falar sobre uma experiência que eu tive. Eu estava falando, inclusive, com uma pessoa que eu fiz ebó esses dias. Eu te acabou na cachoeira, porque ebó pra mim dura pra caramba, porque eu reproduzo o caminho, então às vezes eu tenho que sair de casa, vou pro monte, pra cachoeira, pra qualquer lugar. Falando justamente disso que você estava falando aí, um advento de um cientista chinês que botou as moléculas de água sofrendo influência direta da voz do Hitler, do heavy metal, de ouvir música clássica, essas coisas tudo, e como elas se exibiam posteriormente no microscópio. Cara, é uma coisa impressionante. Isso tem estudos. Tem estudos, e é ciência, isso não é nem religião. Não, dessa forma, não é religião. Mas dessa forma, porque IFA é científico. Sim. IFA é uma ciência. Dessa forma você entende como se dá o bori. Sim. Como se funciona o bori. E como se você atua no ebó. Porque está mexendo com o campo energético da pessoa, inclusive com as próprias moléculas. E aí já entra para o campo químico e físico da coisa. Sim. A verdade é essa.
O Ori é capaz de estragar uma cerimônia. Você pode matar um boi para a pessoa, e se a pessoa tiver de má vontade, não estiver acreditando, não funciona. Então, por isso, ele é tão determinante. Aí, de acordo com a pergunta que você havia feito, eu recomendo sim a todos os meus afiliados, inclusive que tenha isso, para se libertar do conceito religioso, não modificar a religião, Sim. de dar boi de ano em ano, esse tipo de coisa, para aqueles que têm, porque outros já têm esse pensamento muito antes de se iniciar em Ifá, entendeu? De dar o bori quando precisar, e seja o que for. O bori, ele começa com obi d'água, começa com lavar a cabeça com água de coco. É um dos boris mais primordiais, né? O Água de d'água, coco. a princípio. Um saião já tá dando bori. Ouvir uma música calma para você poder dormir, relaxar. Justamente, eu botei lá cantando pro meu Ori. Eu tenho lá um trabalho que eu também coloquei no nosso canal, falando com o meu Ori, auto se desejar. Né? Isso é autoprogramação, né? É, isso auto se desejar, você já acordar e falar, Ori, hoje vai ter um dia maravilhoso. Hoje, pô, que é isso? Então. E o africano utiliza isso há bastante tempo, com as rezas, com os oriquis, as coisas todas. Da mesma forma que a igreja católica. Reza um texto, o texto fica injuriado, porque tu repete a mesma coisa 1000 vezes. Mas por que o candomblessista não reza? Só reza quando está em função? Pois então. Tá lá no canal também, rezando pro nosso orixá na intimidade. Bota lá, não precisa. Eu ser do Oxóguian não quer dizer que eu tenho que idolatrar somente o Oxóguian. A Boborixá. Eu posso chegar para algum hoje e pedir algum pelo senhor. Não, pô, hoje eu vou mandar uma energia pro meu Abore. Conversei com ele ontem, eu acho que ele não tá muito legal, mas eu também não entrei em detalhes. E olha o que é interessante disso tudo, Marcelão. Porque diz um Odifá nosso chamado Sakuleiá, que diz que todas as religiões vão se aproximar de Ifá no futuro. E eu vou ser mais ousado em falar que o próprio Ifá vai ter que se aproximar de Ifá, porque o Ifá como religião ele é uma coisa. O Ifá como a vontade de Olodumare é outra. Então todas as religiões vão ter que se aproximar da vontade de Olodumare. Observa a física quântica. Uma mesma molécula aqui, a 20, 30 mil anos-luz de distância, você mexe ela para cá, lá ela tem um dobro que mexe junto. Ou o experimento de quando você está olhando, acho que são das janelas, né? As moléculas passam de um jeito. Quando você não olha, ela passa de outro. Sim. Isso daí está justamente dentro disso. Você fazer o oriki, fazer a reza, rezar pelo amigo, pela pessoa. De longe você consegue mandar energia, manipular, porque nós somos manipuladores de energia. Através de ofó, através da intenção. Por isso que as pessoas costumam dizer também, Epenidja, a praga que mata o inimigo. Destrói o inimigo. A maldição? O ofó, a maldição. A maldição entra dentro desse contexto e você consegue observar hoje isso dentro da física quântica. Então vai ter um momento, Marcelão, que a ciência vai destruir milhares e milhares de religiões. Eu tenho certeza que Orixá e Ifá não. Orixá e Ifá vai continuar existindo. Orixá. Porque se explicará cientificamente, mas precisam ter pessoas como você e eu que pensam um pouco fora da caixinha, não se atém apenas a uma dogmática em si. Sim, é isso aí que é a ideologia do nosso canal, velho. Cara, não é que se é bom para mim, não vai ser bom para o outro. Eu também, a gente não tá aqui numa verdade absoluta. Mas, existe. Cara, pô, tu escova os dentes todos os dias por quê? Questão de higiene? Não. É serviço repetitivo, programação neurolinguística. Então, por que eu vou falar todos os dias que eu vou ser feliz, mais feliz, que eu não vou ser abençoado com a promoção no meu trabalho? Porque eu vou ser bem com a minha família. Como tudo é energia, a tendência de dar certo é muito maior e muito melhor. Sim, e aí a gente colocou esse projeto de falando com o meu Ori, rezando para o nosso orixá na intimidade, que eu não preciso falar para o meu pai de santo que eu vou lá arriar uma oferenda e vou falar com o meu santo sobre assunto tal. É íntimo meu, velho. Pois é. Eu não tenho que dar satisfação a minha necessidade, além de Orúmila saber, os meus orixás eles têm que saber, Exu principalmente, ele tem que saber de tudo que eu penso, de tudo que eu almejo, de tudo que eu quero para mim, de tudo que eu estou fazendo.
Até para que eu, se estiver numa vibe errada, ele me corrigir, pô.